is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Na década de 80, tinha um comercial de uma propaganda de uma anticaspa que dizia o seguinte: parece remédio, mas não é. O impacto dessa propaganda foi tão grande que a frase parece, mas não é, ficou cunhada como sinônimo de algo que tem apenas a aparência, ou seja, um conceito de que nem sempre o que vemos traz em si a realidade. Hoje vivemos um tempo de aparência entre os cristãos chamados evangélicos. Algo tão danoso e medonho que está produzindo uma cultura evangélica dissociada do evangelho. É a aparência sem referência. É o cristianismo sem Cristo. É a igreja sem cruz. A Bíblia sem o Espírito. A cultura evangélica é a pior coisa que podia acontecer aos evangélicos. Pois hoje os programas valem mais que as vidas. O pragmatismo vale mais que a seriedade bíblica. O show mais que a reverência. E o dinheiro e a prosperidade mais que a devoção. A linguagem evangélica só fala de bênção, de cura, de batalha espiritual, de vitória financeira, de unção e tantas parafernálias idiomáticas que não tenho dúvidas que essa linguagem não se baseia no Evangelho de Cristo, mas numa linguagem pagã, cheia de uma percepção mercantilista, interesseira, hedonista, hipócrita e que reflete o Deus que mais atrai os evangélicos hoje, Mamon. Aliás, esse é o Deus do mundo ocidental, o Deus que corrompeu as mentes e corações e adentrou em muitas igrejas e púlpitos, expulsando o Evangelho de Cristo pelo falso Evangelho da prosperidade. Os pastores não querem mais cuidar de ovelhas, serem homens piedosos, reconhecidos pela capacidade espiritual, pela devoção a Cristo e pelo conhecimento das Escrituras. Hoje em dia, os pastores querem títulos, querem ser reconhecidos e aclamados pelos outros como apóstolos, bispos e coisas afins. A egolatria sai dos púlpitos, invade as cadeiras, os bancos, enchendo os templos de adoradores de si mesmos, de clientes que buscam o melhor investimento, que dão o dízimo esperando algo em troca, enquanto os outros extorquem o povo esperando serem contemplados com o melhor negócio que alguém pode ter. Essa visão tenebrosa me faz lembrar aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. Sim, porque Deus não cobrará apenas os auto-intitulados pastores de terem feito da igreja um negócio lucrativo e lidando com as coisas de Deus por interesse em ganho ilícito. Ele cobrará também daqueles que frequentam as igrejas em busca do prazer pessoal, que usam a igreja como meio de alcançar seus ideais e desejos humanos. Não basta cantar, levantar as mãos, orar, chorar ou dizer que é crente, se a vida não traz a referência de Cristo. Os crentes, na sua grande maioria, usam apenas um disfarce que se assemelha a um verdadeiro cristão. No entanto, tudo é apenas fingimento, exterioridade e aparência. Portanto, chega desse falso evangelho. Precisamos de evangélicos crentes, cristãos que são referência na vida e no mundo. Aliás, a palavra referência vem do latim que significa basicamente a ação de referir, mencionar, registrar, fazer alusão. Mas também significa o conjunto das qualidades ou características que são tomadas como modelo. Por isso, a referência aponta para o conjunto de informações a respeito da idoneidade moral de alguém. É isso que está faltando hoje à igreja e aos crentes, sermos a referência de Cristo no mundo. Infelizmente, ser evangélico virou sinônimo de gospel.
As igrejas perderam o referencial do sagrado como lugar de oração para ser casa de show, com jogo de luzes, gelo seco, ponto de encontro apenas e nada mais. Os pastores não são mais reconhecidos pelo seu caráter, mas vistos como empresários da fé. Os dirigentes do louvor são estrelas. Os cantores do mundo gospel cobram seus cachês sob o pretexto de que vivem do Evangelho. Amados, precisamos ser mais que aparência. Precisamos ser a referência do Deus vivo e real encarnado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não podemos achar mais normal esse evangelho mesquinho, fraudulento, enganoso e anátema. Chega dessas falsas teologias que parecem cristãs, mas no fundo são enganos diabólicos e doutrinas de demônios. Que o mundo nos veja como o Sinédrio viu Pedro e João, que observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Atos 4:13. Sim, que o mundo saiba e reconheça que nós convivemos com Jesus, que temos aparência e referência de Cristo. Que Deus abençoe sua vida neste sábado.